Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje é o dia 10 de outubro de 2018, precisamente 11h40, e nós estamos aqui neste local para entronizar o Senhor, para louvar a Deus, para reconhecer a sua majestade, a sua soberania, e nos quedarmos diante da sua magnitude e da sua misericórdia. E aqui nós estamos reunidos hoje para falar, meditar sobre o Senhor liberta os encarcerados. O Senhor liberta os encarcerados. E aqui eu vou citar duas porções da palavra do Senhor, porções de glória derramadas sobre nós. Então eu quero ler primeiramente o Salmo 146, versículo 7, que diz assim. Na verdade eu vou ler o versículo 5, 6 e 7. Então vamos ver aqui sobre o Salmo 146, que diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e guarda a verdade para sempre. Que coisa linda, né? Nós ouvimos aqui já falar sobre esperança, que na dimensão de Deus é algo concreto, e falar sobre verdade, que a verdade é Jesus, certo? Então, que defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. Jesus é o pão da vida, não é isso, irmão? O Senhor liberta os encarcerados. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, isso aí foi no Salmo, já no Antigo Testamento, a palavra do Senhor. E aqui no quarto evangelho, no Novo Testamento, Evangelho de João, o evangelista João diz, o apóstolo João diz, em João 8, 32 a 36. Esse é um tema muito conhecido dos que são crentes, daqueles que creem no Senhor, e também de muitos que não creem, mas já ouviram essa palavra, porque a palavra de Deus vai onde Ele quer que vá. Então veja bem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Nós estamos falando de livrar-se do encarceramento, não é isso? Então os apóstolos responderam a Jesus, quando Jesus disse isso: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, porque dizes sereis livres? Jesus continuou: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho ali para sempre, permanece ali para sempre. Então, concluindo no versículo 36 do capítulo 8, nós vamos ver o seguinte: Jesus diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa questão da libertação é a angústia do homem, não é? Na verdade é isso. O homem tinha toda a libertação do mundo. O homem vivia no jardim do Éden e tinha a vida mais aprazível, até a gente pode dizer inimaginável, né, na lógica humana de hoje, né, ou de um tempo atrás. Nós não conseguimos entender bem esse homem essencialmente puro, essencialmente santo, assim como Deus fez, conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, a representação de Deus. Porque o homem, na realidade, não é a questão de ser semelhante, ser conforme a sua imagem, não significa dizer que ele é igual, vamos dizer, fisicamente, esteticamente, não é isso não, é a representação dele, ou seja, ele representa Deus, ele é filho, né? Filho feito, né? Moldado, é vaso construído por Deus. E é bem interessante isso, porque a prisão do pecado, a prisão do pecado, ela tem como antídoto o poder do perdão de Deus. Esse é o antídoto. Como se livrar do pecado? Então a gente vê o que nós vimos, né,
que o homem é escravo de paixões, o homem é escravo de ídolos, o homem é escravo de várias coisas malignas que obscurem, né? Que faz com que o caminho dele com Deus, o estreitamento do caminho, entre o caminho com Deus, um muro quase intransponível. Mas na realidade, pelo homem, ele é intransponível, porque o homem não vai conseguir se livrar do pecado sozinho. E mais do que isso, Jesus já nos libertou do pecado, mas ainda nós não assumimos. É interessante porque o pecado permanece de uma forma, ou de outra ele permanece, mas Jesus já nos libertou. Então, a escravidão em bebidas, a escravidão em pornografia, a escravidão na maldade. Então, na realidade, tudo isso redunda no pecado, na iniquidade, na transgressão, né? Em o homem fazer tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. E nós vimos isso, irmãos, vejam bem, nós vivemos um tempo que eu reputo como o pior período da civilização. Pessoa que conhece um pouco de história, que lê, tal, que conhece pelo que é contado e pela experiência de vida e tudo, nós sabemos que hoje nós vivemos no top da malignidade humana, na incivilização por completo do homem. O homem chegou a um ponto tal que ele não mais se envergonha, ele não fica mais nem ruborizado com a maldade que pratica. Essa é a verdade. Mas antes de ficar culpando o homem por essas manifestações, por essas práticas, nós devemos orar por eles. Assim como nós, porque nós fazemos parte desse universo em que habita, né, a malignidade e o pecado. Mas nós temos uma diferença, ou seja, aqueles que outrora eram pecadores foram libertos quando confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. Então, essa é a grande diferença. Então, não há libertação do pecado. O pecado aí compreendendo tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que faz com que o homem regrida e saia mais longe da essência do que ele era, aquele homem antes do pecado no Jardim do Éden. Porque o plano da salvação de Deus é nos trazer de volta àquela essência. Esse é o plano de salvação. Mas nós somos copartícipes disso aí, ou seja, nós somos instrumentos de Deus, nós somos luz, nós somos sal, graças a Deus, porque não queremos ser luz nem sal, mas a graça do Senhor que abunda em nós, porque fomos convertidos pela sua graça. Então, em fé, nós somos livres do pecado, graças à graça de Jesus, ao amor de Deus, ao perdão de Deus, à misericórdia de Deus. Então, irmão, nesses tempos obscuros que eu estava começando a falar, o que é que nós temos constatado? É exatamente isso, ou seja, fala-se muito que se planta ódio. Então, hoje, quando você exorta um irmão para tirá-lo do caminho do precipício, para trazê-lo para as mãos de Jesus, você muitas vezes recebe uma alcunha, vamos dizer assim, de praticante do ódio. Então os valores foram invertidos. O homem perdeu a noção. Por quê? Porque o príncipe deste mundo cegou todo o entendimento. Então nós já não conseguimos perceber o lado do bom, o lado do bem, o lado de Deus. Nós simplesmente somos como marionetes. Nós somos pessoas como tubos humanos. Nós não vivemos de fato. Nós simplesmente existimos como tubos humanos, ou seja, acordamos, fazemos nossas necessidades, comemos, dormimos, e somos uma repetição de mesmice, em que nada, a maioria dessas nossas atitudes, em sua maioria, não alegra ao Senhor. Então vamos nos libertar. A convocação é para nos libertar. E a libertação não é só levantar a mão e atender ao chamado de Jesus, porque o Espírito Santo é que cuida. Então, se nós confiamos em nós mesmos, jamais seremos libertos desse pecado, ou dos pecados que nos acometem. Então, primeira coisa é reconhecermos que somos pecadores. Primeiro somos pecadores, depois é nos arrependermos dos pecados que cometemos. Por exemplo, nesse tempo agora que eu falo, esse tempo que antecede um período muito forte de mudança de autoridades no nosso país, e ninguém pode se cegar a isso.
Aí as pessoas dizem assim: irmãos, não devemos discutir nem religião, nem política. Aí eu digo: irmãos, tudo que está debaixo do sol é para ser discutido. A palavra não é nem discutido, a palavra é dialogado, conversado. Como é que nós podemos compreender determinadas situações se nós não conversamos com as pessoas? E isso ocorre inclusive entre os irmãos cristãos, porque eles dizem que se planta o ódio quando você conversa sobre determinados assuntos. Na realidade, não. Nós devemos ter a capacidade de quê? Aceitar o diálogo. Agora, claro, pacificado. De forma pacificada, de forma em que não envergonhemos ao Senhor. Mas ninguém pode fazer com que as pessoas não conversem sobre todos os assuntos. Porque assim nós vimos o resultado que nós vivemos hoje em nossa pátria. O quê? Nós estamos praticamente entregues a ideologias, né, que não tem nada a ver com o amor de Deus. Então eu fico pensando, como um cristão, né, apoia uma ideologia que apoia o assassinato de crianças? Será que tem alguma explicação plausível sobre isso? Isso só é bastante, eu não vou aqui me alongar, não é essa a nossa fala hoje para meditar sobre isso. Mas os irmãos sabem, as pessoas sabem o que eu quero dizer, ou seja, como se apoiar uma ideologia, como apoiar as mentiras plantadas em nosso país durante tantos anos, como apoiar a mentira quando a gente sabe que o pai é o diabo, o pai da mentira é o diabo, o pai da mentira é Satanás. Como é que nós podemos aceitar que a ideologia que cria tantas mentiras e as pessoas se dobram a isso? Não tem explicação. O que é que nós devemos fazer? As pessoas dizem: não, Alfredo, não existe salvador da pátria. Não, não existe salvador da pátria. Existem humanos não perfeitos, né, que querem, alguns que querem, não é, fazer com que a sociedade tenha uma forma de viver mais pacífica, em que se respeite mais, em que haja mais possibilidades verdadeiras, não com base em mentiras. Mas aí nós oramos a Deus para que nos purifique a todos nós e que nós sejamos de fato, né, seguidores de Jesus Cristo. Por isso, querem se libertar, querem quebrar os grilhões, querem sair dos cativeiros, só há uma forma. Primeiro, reconhecer que é pecador, depois se arrepender verdadeiramente dos pecados e converter-se a Jesus, reconhecendo dele que ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. É assim que deve ser, irmão. Então vamos guardar essa reflexão, vamos levar no nosso coração. Nós estamos voltando, né, e trazendo novamente, né, pelo Espírito Santo de Deus, a paz e a alegria do Senhor, que excede a qualquer entendimento, porque a nossa paz, na realidade, é uma verdadeira guerra, a paz dos homens. Mas a paz de Jesus é a paz que ansiamos. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por este momento, obrigado por esta oportunidade do Teu Evangelho ser pregado. Obrigado, Senhor, por nos deixar aqui diante dos homens, assim como nós, outrora pecadores, mas que buscamos a alegria de Jesus, sendo obedientes, para que possamos voltar à nossa essência como o plano de Deus assim nos promete, e Jesus na cruz já se deu pela nossa salvação. E em nome de Jesus agradecemos e oramos. Amém.